A nova programação da USBR TV nos finais de semana tem atrações para todo mundo. Sexta, você participa e vota em mais uma batalha musical no BDO Live Song Festival. Logo em seguida, o que acontece nos Estados Unidos é notícia no USBR News, ao vivo. Sábado, música, entrevistas, diversão e informação. Hermano Carlos deixa você com Tudo em Dia. Domingo, divirta-se com as notícias que foram piada durante a semana. Fake News, com Vanderlei Montagnoli. Logo depois, os bastidores da televisão e o que os famosos aprontaram no adorável submundo mediático de Léo Martinez. Trago Verdades. Final de semana na USBR TV. Nova programação, novas opções para você. USBR TV, a TV que representa você. Começa a partir de agora pelo conteúdo Liberado Play e também pela USBR TV, mais uma edição do Trago Verdades. Hoje, programa de número 9 da terceira temporada, e a gente vai abrir mostrando imagens assustadoras da inauguração de uma loja de departamentos na Taquara, na zona oeste do Rio de Janeiro. O nome da loja é Tubarão Atacadão. Essas imagens chocantes que vocês estão vendo aí agora, das pessoas entrando com aglomeração, uma coisa absurda, elas foram registradas nesse dia da inauguração. E olha, a Guarda Municipal do Rio de Janeiro multou essa loja por causa da aglomeração e por conta dessas imagens também. E a loja se defendeu dizendo que não esperava que fosse acontecer tamanho movimento, tamanho acúmulo de pessoas na sua entrada, mas disse ainda que estava seguindo todos os protocolos de higienização, todos os protocolos de cuidados para combater a Covid-19. Olha, gente, vendo essas imagens eu fico pensando até que ponto a gente tem maturidade, até que ponto as pessoas estão preparadas para lidar com esse novo normal que muita gente diz por aí. Porque se a gente vivendo uma pandemia, os números de mortos já passando dos 107 mil em todo o país, o Rio de Janeiro continua com casos de mortes, né? Continua com os números. Agora, por exemplo, esse finalzinho de semana já aumentou aí 11% o número de mortes, um número que já vinha mais ou menos se mantendo e agora aumentou em 11%. Eu fico pensando o que essas pessoas acreditam para o futuro, o que essas pessoas creem em relação ao que está acontecendo. A gente está vivendo um período de pandemia. Eu vejo pessoas sem máscaras, eu vejo artistas, inclusive, nos seus stories, publicando stories no Instagram, sem máscara, passeando por aí como se nada tivesse acontecido. A gente precisa ter a consciência que, como eu sempre falo, existe um inimigo invisível lá fora. A gente está lidando com uma força invisível que está matando. A pandemia não acabou. Então é muito importante que se tenha um mínimo de consciência. Se você não quer cuidar de você, tudo bem, mas pensa no próximo, porque quando você se contamina, você também pode contaminar o próximo. E esse vírus é letal. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência, é muito importante que imagens como essa que a gente viu agora, da Tubarão Atacadão, não aconteçam. Não saia de casa se não tem necessidade, apenas se você precisa trabalhar ou se você precisa resolver alguns problemas. Mantenha-se resguardado de tudo isso que está acontecendo. Gente, a pandemia não acabou, continua matando e os números são muito altos. Participe com a gente aqui do Trago Verdades através do e-mail conteudoliberado@gmail.com ou então através do meu Instagram, @euleomartinez. Lá você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida ou a sua sugestão, que eu vou ter o maior prazer sempre em responder para você. Eu queria mandar um abraço aqui para os apresentadores da USBR TV, para o Paulo Sérgio, do SBR News, para o Vanderlei Montagnoli, do Fake News, que aliás me fez um desafio na semana passada no programa dele. Eu ainda estou estudando em relação a esse desafio que ele me propôs. Quem sabe, hein, Vanderlei? Não sei. Vamos ver. Quem não assistiu o desafio, é só entrar no aplicativo da USBR TV ou então através do site que está aparecendo aqui embaixo, o SBR TV.
E lá você vai encontrar todos os programas, vai encontrar tudo e também vai ficar sabendo que desafio foi esse. Mandar um abraço também pro querido Hermano Carlos, do programa Tudo em Dia, um programa maravilhoso também da USBR TV, que tá indo muito bem. Um grande abraço para todos vocês são colegas, assim, incríveis. Quem sabe um dia a gente não faz um Trago Verdades aí com os três, hein? Acho que é uma boa sugestão. Olha, gente, o programa de hoje está muito legal. A gente preparou um programa bem bacana para vocês, com polêmicas, com assuntos interessantes e o mais legal que hoje tem estreia de quadro novo aqui no nosso Trago Verdade. Tá curioso para saber? É daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta. Não sai daí. No programa passado, a gente falou sobre a polêmica envolvendo o artista plástico Romero Britto e a dona de um restaurante em Miami. Para quem não lembra, a dona desse restaurante, ela foi até o ateliê do Romero Britto e quebrou uma peça dele, na frente dele, uma peça avaliada em R$26 mil. Tudo isso depois, segundo a dona do restaurante, o Romero Britto ter destratado um dos seus funcionários durante um café da manhã. Enfim, foi a maior polêmica. O que aconteceu foi o seguinte: nessa semana, o Romero Britto, ele deu uma declaração para o programa Conversa com Bial. Aliás, o Bial foi excelente, o Bial foi totalmente jornalístico ao tentar abordar a versão, ao tentar saber a versão do Romero Britto, mas o Romero, ele se limitou a dar um depoimento através de um vídeo bastante reduzido, né, bastante simplificado sobre a sua versão dos fatos. Aliás, o Romero nem se aprofundou muito em relação à versão dele sobre esses fatos. O que acontece também, gente, é que esse vídeo ele é do ano de 2017 e a gente até agora está sem entender o porquê que 3 anos depois é que esse vídeo viralizou na internet, que, enfim, todos nós passamos a ter conhecimento desse vídeo. Eu reproduzi, através de um off que vocês vão assistir agora, a declaração do Romero Britto sobre o ocorrido. No dia seguinte da exibição do programa Conversa com Bial, ele enviou um comunicado para o programa e informou o seguinte: a respeito do que foi divulgado, a verdade é que eu havia feito uma reserva para um grupo de pessoas no restaurante para tomarmos café da manhã e, infelizmente, de última hora, algumas não puderam ir. Pedi o café para todos que foram comigo, brinquei sobre o desconto e expliquei o imprevisto ao restaurante, que aparentemente não gostou do fato de que nem todos os meus convidados compareceram. A música também estava muito alta e não conseguíamos conversar. Sendo assim, pedi educadamente que abaixassem o volume do som. Como cliente, me senti destratado. Não sei qual foi o interesse ou motivo para tal comportamento da funcionária ou da dona do restaurante. O fato é que essa polêmica toda levantou muitas questões, rendeu muita audiência, é claro, rendeu muitos cliques para o pessoal da internet, mas trouxe de volta algumas questões, principalmente em relação aos brasileiros que trabalham no exterior, a questão de postura, em relação aos brasileiros que fazem sucesso no exterior. Isso é muito importante. É importante também, gente, a gente perceber que a humildade precisa estar acima de tudo. Como eu falei aqui no programa anterior, eu nunca entrevistei o Romero Britto, nunca tive essa oportunidade, mas conheço colegas que já entrevistaram o Romero Britto e que chegaram a comentar que é bem complicado fazer uma entrevista com ele, porque realmente ele é uma pessoa assim bastante blindada, bastante precavida, mas isso não quer dizer que o caráter da pessoa esteja em julgamento. Então, o pessoal da internet aí, do tribunal de júri, desse grande tribunal que é a web, precisa também maneirar um pouco, porque foram graves as acusações que fizeram nessa semana contra o Romero Britto. Então, a gente precisa sempre colocar tudo no prato da balança. Olha, gente, a novela Amor de Mãe, que já, como eu já falei aqui também, tem uma novelinha paralela acontecendo, que é a questão dos bastidores, já retomou as suas gravações e, seguindo todos os protocolos de higiene, todas as normas. Aliás, a Globo fez um esquema de segurança muito forte, dividiu os estúdios Globo em cores, por setores, e a partir daí que os atores e os profissionais envolvidos estão trabalhando, estão seguindo as medidas preventivas para combater o novo coronavírus. Porque, gente, eu falei no começo do programa, a pandemia não acabou. A gente está tentando voltar aos poucos, né? Algumas pessoas tentando voltar aos poucos à vida normal, mas a pandemia não acabou. E olha, gente, lá nos estúdios do Amor de Mãe, as gravações começaram, como eu disse, e vão ser ao todo produzidos 23 capítulos. Esses capítulos vão ser exibidos a partir do ano que vem na Globo. Então esse ano ainda não vai ter nada de Amor de Mãe. E olha, para as cenas de Amor de Mãe poderem acontecer,
apenas nesse início, e eu acredito que vai até o final das gravações, somente o núcleo da Lourdes, a personagem da Regina Casé, está retomando ao trabalho, né? Está retomando as cenas. E os atores estão sendo separados em algumas cenas por placas de acrílico. E essas placas, elas são higienizadas, os atores precisam se higienizar de tempos em tempos. Então, assim, encostou em alguém durante a cena, para tudo, álcool gel, para tudo, lava as mãos, está sendo assim. E olha, a Dona Lourdes, ela deu uma entrevista no Fantástico, né? Na verdade, a Regina Casé, falando sobre a primeira cena da Dona Lourdes, que já vai começar essa segunda fase, essa segunda temporada. Acho que eles estão chamando de segunda fase, né? A Dona Lourdes já começa essa segunda etapa da novela produzindo máscaras de proteção facial. Ela vai costurar máscaras de proteção facial e o contato dela com os filhos vai ser bem de longe, segundo disse a Regina Casé. Por exemplo, no caso do Domênico, quando ela encontrar o Domênico, quando ela finalmente conseguir encontrar esse filho que ela passou a novela toda procurando, as cenas vão ser gravadas de forma bem diferente. A Regina Casé e o Chay Suede, eles vão ficar isolados num hotel, num período de uma quarentena que vai ser estabelecida pela produção, até para poderem ser realizados testes e tudo mais. E somente depois disso eles vão poder fazer a cena, que claro que vai ter abraço, tem aquele beijo. Dona Lourdes sem toque, sem tapinha, sem abraços, sem beijocas, não é Dona Lourdes, né? Mas a gente vai ter que tentar se adaptar a esse novo normal. E tem uma outra curiosidade, é que a novela Salve-se Quem Puder também retomou suas gravações, seguindo os mesmos protocolos, seguindo as mesmas medidas de prevenção. É um trabalho difícil e eu percebi também, gente, vendo alguns stories e algumas imagens de alguns amigos, os camarins também, eles estão respeitando muito. Os camarins dos artistas que estão voltando ao trabalho, eles são individuais. Então, é muito importante respeitar o espaço de cada um nesse momento. Cada ator, cada atriz está fazendo a sua própria maquiagem, tentando fazer na melhor forma possível, né? Porque a gente está se adaptando todo mundo. Isso é muito legal, porque mostra o quanto a gente precisa sair, às vezes, da nossa zona de conforto para a gente conseguir ir além. Mas voltando aqui, uma curiosidade da novela Salve-se Quem Puder é que a atriz Juliana Paiva, ela vai fazer par romântico com o ator Rodrigo Simas. Para quem não lembra, a Juliana Paiva, ela interpreta a Luana e ela acabou ficando sem personagem, porque quem fazia o par romântico dela era o ator português José Condessa, que teria abandonado a novela durante a pandemia e voltado para Portugal. Aliás, ele voltou, já está inclusive fazendo uma outra novela em Portugal, mas a Juliana Paiva vai fazer par romântico com o Rodrigo Simas. E um detalhe, gente, muito diferente, aliás, eu nunca tinha visto isso na história das telenovelas, é que para poder trazer esse clima de romance, a coisa do beijo, a coisa do toque, a produção da Globo e a produção da novela Salve-se Quem Puder vai resgatar imagens de arquivo da Juliana Paiva e do Rodrigo Simas, quando eles fizeram um par romântico em Malhação. Então, gente, é muito assim, diferente isso que está acontecendo, todo mundo tentando se adaptar, a necessidade da produção da Globo, não só da Globo, mas de outras novelas também, a Record também está voltando com as suas novelas e tudo, mas essa necessidade de não deixar o entretenimento parar, não deixar as produções pararem, porque são quase 10 mil, por exemplo, profissionais envolvidos nas produções das telenovelas nos estúdios Globo. Então, assim, é muita gente que depende disso. A gente sabe que a vida é importante, mas a gente sabe que em algum momento também a gente vai precisar aprender a se adaptar a esse novo normal e as condições que esse novo normal pedem pra gente, né? Diferente aí dessas imagens horríveis que a gente mostrou na abertura do programa da loja, mas a gente precisa ter a consciência que a máscara agora faz parte do nosso acessório, que o álcool gel faz parte do nosso acessório, assim como o perfume, o desodorante, o creme hidratante, a gente agora tem novas formas de tentar se adaptar. Quem também voltou às gravações foi a turma do Vai Que Cola. Gente, o Vai Que Cola é um seriado que já está na 8ª temporada e que segurou a audiência do Multishow até agora, nesse período da pandemia. É um seriado divertidíssimo, com Cacau Protásio, Catarina Abdala, enfim, um elenco enorme, muito, muito forte, um elenco muito maravilhoso, Samantha Schmutz, e que eles voltaram agora, Marcos Magela, voltaram agora às gravações. E, gente, o interessante também é que, como faz parte das organizações Globo, né, porque o seriado é exibido pelo Multishow, eles também estão seguindo os protocolos, ou seja,
camarins individuais, álcool gel, máscara e o clima nos bastidores, apesar de toda essa situação tensa que a gente vive, porque a gente está passando por uma situação tensa, o mundo inteiro, não é só o Rio de Janeiro, não é só o Brasil, mas é todo mundo, e apesar dessa situação tensa, eles tiraram de letra e com muito bom humor, não só a questão do uso das máscaras, do álcool, mas também a questão da divisão e do acesso aos estúdios, porque os acessos aos estúdios eles estão sendo controlados, não tem mais aquele entra e sai de pessoas, e também a plateia do Vai Que Cola foi substituída por pessoas, por cartazes, né, por bonecos de papel, e que, aliás, as fotos foram feitas pelo marido da Cacau Protásio, as fotos desses personagens, né, da vida real, que agora fazem parte da plateia. Então, parabéns a todos, e o enredo do Vai Que Cola dessa 8ª temporada, pelo que a gente já deu para acompanhar nas redes sociais, vai falar sobre Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Porque tem umas cenas ali que eles mostram do calçadão de Ipanema, de uma casa, a gente não sabe ao certo o que vai acontecer, mas o que a gente sabe é que, como aconteceu até agora, o riso vai ser garantido, o entretenimento vai ser garantido e o principal, a diversão, porque ainda que a gente tenha um inimigo invisível lá fora, ainda que a situação ainda não esteja favorável para quase ninguém, o que é a verdade, a gente precisa viver, a gente precisa dar sequência à nossa vida e aos nossos projetos. Nessa semana teve mais um episódio da live streaming Trago Verdades, e a convidada foi a minha querida Quitéria Chagas, que é a rainha do Império Serrano. A gente conversou sobre muita coisa, aliás, a Quitéria é direto de Milão, na Itália, falou com a gente sobre pandemia, falou pra gente como é que está a Europa, como é que está ali a região onde ela mora, né, de Milão, falou pra gente sobre cuidados que ela está tendo na quarentena e também adiantou algumas polêmicas e novidades sobre o carnaval. Será que vai ter carnaval em 2021? É uma grande incógnita para todos nós, né, gente? Mas você que não assistiu a nossa live, você que não acompanhou, é só entrar no Conteúdo Liberado Play lá no YouTube e olha, lá na playlist do Trago Verdades já está disponível essa live com a Quitéria Chagas e também as lives anteriores para você assistir, porque é um bate-papo, é um espaço que eu reservei aqui para a gente poder conversar sem compromisso, sem formalidades, para a gente conversar mesmo abertamente sobre os assuntos que estão acontecendo neste momento. Olha, Carnaval na Bahia. Ainda não tem nada decidido no Rio de Janeiro, mas na Bahia, o prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, o ACM Neto, ele se reuniu com empresários e não chegaram a decisão nenhuma. Aliás, alguns boatos começaram até a surgir de que o Carnaval na Bahia iria acontecer em julho, estaria previsto mais ou menos para acontecer em julho. Mas o Antônio Carlos Magalhães Neto disse que não tem nada decidido e que está aguardando o desenvolver, né, da história, está aguardando os próximos capítulos, tanto da vacina quanto dos números da pandemia. Então, não querendo desanimar, né, acho que não querendo tirar a alegria de ninguém, porque, aliás, o nosso papel aqui, inclusive, é levar um pouco de alegria para todo mundo, mas eu acho que a gente não deve pensar nesse momento em carnaval. Tem pessoas morrendo, são mais de 107 mil só no Brasil, o mundo inteiro está chorando os seus mortos. Tudo bem, a vida tem que continuar, mas eu acho que é muito arriscado, a não ser que exista um super plano, que até agora eu não vi ninguém conseguir fazer, porque o mesmo aconteceu com o Réveillon no Rio de Janeiro. Começaram a falar sobre o Réveillon, que vai ser assim, vai ser assado, mas como é que você vai ter um Réveillon se você não pode abraçar as pessoas, se você não pode estar perto das pessoas para desejar um bom ano novo, ainda que esse esteja sendo bastante complicado, mas o carnaval é a mesma coisa, não tem carnaval sem aglomeração. Como é que vai ter carnaval sem componente, sem o calor humano, sem as pessoas confraternizando, se tocando? Então, é muito complicado. Não dá para fazer carnaval, gente, com 30% da capacidade das escolas, conforme a gente está vendo aí, e que eu acho que num ato muito precipitado, alguns governadores e prefeitos, enfim, abrindo já os cinemas, abrindo os teatros. Não é assim, gente. A gente precisa entender que a vida precisa voltar ao normal, mas não aquele normal. Vamos tentar juntos criar um novo normal, pensar em novas formas. Eu acho que se a gente conseguir equalizar esse tipo de pensamento, a gente consegue ir
bem adiante e além disso tudo que está acontecendo. Lembrando que ainda hoje, aqui no Trago Verdades, tem estreia de um quadro novo que, olha, eu preparei com o maior carinho, que eu vou ter a satisfação de mostrar para vocês hoje aqui no nosso programa e que eu espero que todos vocês gostem. A gente tem falado aqui no quadro sobre alguns projetos de pessoas que têm ajudado e feito muita diferença na vida de outras, inclusive no setor do pessoal do samba, né, que é um dos setores assim bastante atingidos. Aliás, muitos setores do entretenimento estão bem atingidos e bem comprometidos com toda essa situação que a gente está vivendo. Mas um projeto em especial me chamou a atenção nessa semana, que foi o Bailado Solidário. O Bailado Solidário, ele é um projeto que reúne verbas em dinheiro, né, e doações também em dinheiro e de alimentos para destinar a casais de mestre-sala e porta-bandeira dos grupos da Série A, do Grupo Especial, da Série C, da Série D, enfim, de todo o carnaval do Rio de Janeiro. É uma ação muito bonita e nessa semana aconteceu uma live também bem interessante que foi comandada pela Selminha Sorriso, pelo Milton Cunha. Olha, foi um projeto, assim, foi uma noite muito agradável e nessa live eles leiloaram uma bandeira do projeto. Essa bandeira foi assinada por 12 casais do Grupo Especial, ou seja, 24 assinaturas, né, tanto do mestre-sala quanto de porta-bandeira. E olha, gente, para vocês terem uma ideia de como o povo do samba é unido e como o povo do samba manda muito bem, quem arrematou essa bandeira foi a eterna rainha Luma de Oliveira. Ela levou para casa a bandeira do projeto Bailado Solidário pelo valor de R$15 mil. É um valor muito pequeno em relação à grandeza do projeto. Mas você que está aí do outro lado, você pode ajudar, você pode contribuir, porque é um projeto que à medida que está começando agora, né, eles pretendem expandir não só para os casais de mestre-sala e porta-bandeira, mas também para todo o pessoal das comunidades, para todo mundo que participa e que faz essa festa do carnaval acontecer. Então, você pode encontrar outras informações na página deles do Instagram, no perfil, que é o @bailadosolidário. E lembrando sempre que eles precisam de cestas básicas, produtos de limpeza, produtos de higiene. Isso é fundamental nesse momento, né? Então, parabéns pela iniciativa a todos os envolvidos. É um projeto, assim, como eu falei, que me sensibilizou bastante e que eu acho que juntos, com certeza, a gente vai fazer muita diferença na vida do outro, na nossa vida, enfim. E a gente espera que isso tudo acabe logo. Mas enquanto não acaba, né, enquanto a gente ainda não tem uma vacina, vamos ajudar ao próximo. Então, lembrando só mais uma vez, projeto Bailado Solidário. E o perfil deles no Instagram é @bailadosolidário. A partir de hoje, estreia aqui no Trago Verdades o quadro Séries a Sério. É um espaço que eu reservei para a gente poder falar sobre as séries, as produções, os bastidores, as curiosidades das filmagens, enfim, tudo que tiver envolvendo o universo das séries, a gente vai comentar aqui no Séries a Sério. E hoje eu trouxe 2 séries para a gente falar aqui na nossa estreia. Terminei nesta semana de assistir a 3ª temporada de The Rain. A produção dinamarquesa deixou muito a desejar nessa reta final. A história da chuva misteriosa, carregada por um vírus letal, se perdeu no meio a conflitos emocionais dos personagens e dilemas de convivência entre eles. A essência de ficção científica, quase sobrenatural, deu lugar a uma temporada arrastada que teve um desfecho pouco conclusivo. Muitas foram as perguntas que ficaram sem respostas, como, por exemplo, a origem da flor misteriosa que absorvia o vírus negro e a proporção apocalíptica a nível mundial dos efeitos desse vírus. Apesar das falhas, The Rain é uma série dramática que pode cair muito bem para maratonar no final de semana chuvoso qualquer. As filmagens da 5ª temporada da série espanhola A Casa de Papel estão a todo vapor. As primeiras cenas externas foram rodadas na Dinamarca e de lá a equipe seguiu com o roteiro que tem Espanha e Portugal na escala. De acordo com o criador Alex Pina, a 5ª e última temporada será épica e cheia de adrenalina, além de muito suspense. A novidade é a chegada do ator Miguel Ángel Silvestre, o Lito de Sense8, que agora, o que tudo indica, vai interpretar o último rival do professor. Informações de bastidores indicam que ele será um policial com uma inteligência equivalente à do personagem interpretado pelo ator Álvaro Morte.
A série conta também com o reforço de Patrick Criado, cujo personagem ainda não foi divulgado. Também não há previsão para a estreia de A Casa de Papel, mas estima-se que deva acontecer no primeiro semestre do ano que vem. E o Trago Verdades dessa semana vai ficando por aqui, mas antes de ir embora eu quero deixar um abraço muito especial pro Silvio Magnani, meu primo, que tá sempre ligado aqui no nosso programa, acompanhando a gente. Silvio, um grande abraço pra você, te admiro muito, continue sendo esse cara especial que você sempre foi. Quero mandar também um beijo pra minha querida amiga Giza Azevedo, que também assiste a gente, que tá sempre acompanhando a nossa programação e que completou mais um ano de vida nessa semana. Giza, um grande beijo pra você, felicidades, muita saúde e muita prosperidade. Gente, o programa chegou ao fim e na semana que vem eu volto com mais Trago Verdades pra você. A gente se encontra. Até lá!